Boa tarde, gente. Agora a gente dando continuidade ao nosso primeiro encontro, Retina Brasília, são 14h05, eu acho, né? Isso. E antes de chamar os convidados, vou aqui novamente fazer meu agradecimento aos parceiros, né? Para ficar registrado. Sem eles, esse encontro não estaria acontecendo da forma com que a gente está tendo aqui, tão bacana. Que é o Laboratório Amgen, o espaço do CBV, que o CBV Hospital de Olhos, que cedeu esse auditório, que acolheu o nosso evento, né? Inclusive botando sua equipe aqui para nos ajudar, a Retina Brasil e a BDV. Essa mesa de agora é sobre os direitos das pessoas com deficiência e as políticas públicas que promovem a inclusão. E para essa mesa eu convido o Dr. Cláudio Panoeiro, e Sônia podia... Eu queria também aproveitar aqui e citar os outros membros da Retina Brasília, da diretoria, que estão presentes aqui, Justino, Denise é a vice-presidente da Retina Brasília nessa nossa diretoria provisória, Marco Antônio. Marco Antônio tem um recado aí, inclusive, né? Não sei se o microfone está perto dele. Boa tarde, pessoal. Para vocês que não enxergam, eu estou aqui, tá? À direita de vocês. Pessoal, como professor de Educação Física e diretor de esporte da BDV e também da Retina Brasília, a gente está numa parceria aí, estamos formando amanhã, no Parque da Cidade, a primeira corrida inclusiva PCD da FDV-DF, que é a Federação de Desporto das Pessoas com Deficiência Visual do Distrito Federal e em torno. Então, essa primeira corrida inclusiva é para todos, mas os anfitriões, vamos dizer assim, são as pessoas com deficiência visual. Porém, estou aqui para convidar todos a estarem lá, porque a gente está precisando de guias, pessoas videntes, tá? Porque tem muito cego e poucos videntes, ou seja, nós vamos dominar o mundo, em nome de Jesus. Então, galera, eu queria convidar vocês, tá? A participar. Vai ser amanhã, no Parque da Cidade. A partida vai ser 8 horas, mas a partir das 7h30 a gente vai estar formando as duplas e identificando os atletas com seus guias, tá bom? Então vai ter medalhas, troféus, premiações, tá? E muita alegria, porque onde o cego está, tem alegria, né? É verdade ou não é? Amém? Amém. Obrigado, Frisa onde é a saída aí, Marco Antônio. Oi? A saída, frisa aí o local, repete. Assim, ó, a saída vai ser no quiosque do atleta, ali na administração do Parque da Cidade, fica tudo em volta ali. Mas é só dar um oi lá que os nossos guias vão lá e resgatam vocês. Beleza? Só uma observação, não é só para quem corre, quem faz caminhada, então pode ser guia também, viu, gente? O pessoal tá Sim, vai ter de 3 km para quem caminha, 5 e 10 para quem corre. Beleza? O Panoeiro vai correr 10. Vou chamar também para compor essa mesa, Nayara Magalhães. Ambos nossos colegas de deficiência visual. Bom, Dr. Cláudio de Castro Panoeiro, pessoa com deficiência visual, advogado da União, doutor em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, Espanha, mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade, também pela Universidade de Salamanca, bacharel de Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. Só isso.
Porque eu dei uma resumida, viu, gente? Já vou falar da Já falou da Nayara também. Nayara, peraí. Deixa eu achar. Nayara Magalhães dos Santos, pessoa com deficiência visual, assistente social, formada em serviço social pela Universidade de Brasília em 2010, especialista socioeducativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, pós-graduação em História, Sociedade e Cidadania pelo Centro Universitário de Brasília. Então, gente, dando continuidade, eu vou passar a palavra para o Dr. Cláudio. E a gente está gravando, gente, esses conteúdos depois a gente vai subir para o YouTube, tá? A gente decidiu não fazer transmissão ao vivo, porque às vezes dá muito erro, fica uma gravação ruim. Mas posteriormente a gente vai subir para o YouTube. Cláudio, aqui no microfone. Obrigado, César. Obrigado a todos. Primeiro, não podia deixar de agradecer à Retina Brasil, à Retina Brasília e a todos os parceiros, como o César bem frisou no início da sua fala, o Hospital de Olhos de Brasília, a PPT, os laboratórios, que contribuíram para esse evento, que mais do que uma solenidade no calendário das pessoas com deficiência, é também um espaço para que a gente possa discutir, colocar para fora as nossas dúvidas, as nossas inquietudes e encaminhar soluções. Então, fica o meu agradecimento. Finalmente, fica o meu agradecimento à participação de um intérprete de Libras, o que prova que nós, pessoas com deficiência visual, temos também a preocupação com as pessoas surdas, que também são contempladas por muitos dos direitos que são otorgados a nós. E saudar especialmente a doutora Nayara, que é minha parceira nessa mesa, com quem eu vou ter a satisfação de dialogar nessa tarde. O tema que me foi proposto, naturalmente, por ser eu um advogado da União e ter sido gestor, como secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência e presidente do CONAD, não podia ser outro senão políticas públicas e direitos de pessoas com deficiência. Eu, de antemão, gostaria de esclarecer que esse é um tema bastante denso no sentido de que ele é extenso e, mais do que extenso, profundo, porque os direitos das pessoas com deficiência são, em resumo, os direitos de todas as pessoas, com a particularidade de que tem como titular desse direito uma pessoa com deficiência, e no nosso caso, especificamente aqui, uma pessoa com deficiência visual. De tal modo que seria muita pretensão minha conseguir esgotar nesse espaço todo o debate que existe em torno desses direitos e das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Desse modo, eu organizo a minha fala em 3 partes e faço essa divisão desde o princípio para que vocês possam ter a exata noção de onde estamos na minha fala. O primeiro apresentando algumas situações problema, não é? Porque é isso que a gente quer efetivamente discutir nessa tarde. O segundo, um pouco do aspecto histórico de como nós chegamos até aqui, e isso por conta de um princípio de direito que se chama vedação ao retrocesso, ou seja, o que foi garantido, o que foi conquistado, não pode voltar atrás. E o terceiro, algumas considerações particulares sobre alguns direitos das pessoas com deficiência, com um enfoque sobre a questão da internet, que hoje faz parte da nossa vida e faz parte da nossa realidade enquanto pessoa e enquanto pessoa com deficiência. Começo. Sobre as situações e problemas. Recentemente, faz mais ou menos umas 6 semanas ou 7, por volta ali do dia 6 para 7 de abril, o Banco do Brasil fez uma alteração no seu aplicativo para celular. Essa alteração teve como propósito fazer uma integração entre o aplicativo do banco e o aplicativo do Orocard, que é o cartão de crédito do Banco do Brasil. A consequência dessa integração foi que nós, pessoas cegas ou com baixa visão, que utilizamos leitores de telas, especialmente os que utilizam o VoiceOver da Apple, perdemos a possibilidade de consultar a nossa fatura do cartão de crédito através do aplicativo do Banco do Brasil. Então, você entra no aplicativo do Banco do Brasil, quer consultar a sua fatura do cartão de crédito, acabou de fazer uma compra
Você visualiza o estabelecimento onde você fez a compra, mas você não consegue ler o valor daquela compra. Se foi debitado aquilo que você imagina que você gastou. Isso é extremamente preocupante. Eu vou tocar nesse ponto mais na frente, mas eu tive uma reunião com o pessoal do Banco do Brasil no dia 3 de maio para tratar desse assunto, mas mostra um pouco da primeira situação, problema que nós enfrentamos. A segunda situação, problema que eu queria trazer, diz respeito ao mercado de trabalho. Todos nós sabemos, e quando eu fui secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, eu me recordo bem desse dia, era 31 de março de 2022, mesmo dia da posse do CONAD, nós assinamos um termo de execução descentralizada, uma transferência de recursos de mais ou menos R$1 milhão para o IBGE, para que fosse feita a primeira PNAD, contínua pesquisa nacional, por amostra de domicílios para as pessoas com deficiência. O foco era examinar a situação das pessoas com deficiência nos seus mais diferentes espaços, ou seja, saúde, educação, trabalho, e aqui interessa basicamente o trabalho. O resultado dessa pesquisa foi divulgado em julho de 2023, e ele traz alguns dados bastante alarmantes sobre a questão da remuneração e da empregabilidade das pessoas com deficiência. Para que você tenha uma ideia, uma pessoa com deficiência recebe até 1/3 do que uma pessoa sem qualquer tipo de deficiência recebe no mercado de trabalho. Não é um dado frio, porque isso tem uma causa, né, seja do ponto de vista da capacitação, que é um pouco mais difícil, seja do ponto de vista das condições de trabalho. E hoje existem vários projetos de lei discutindo a questão do emprego apoiado para pessoas com deficiência, ou seja, colocar uma pessoa ali para auxiliar a pessoa com deficiência, com alguns cortes que foram feitos nesses projetos de lei, que também interessam a nós enquanto pessoas com deficiência. A terceira situação que eu coloco, e para as minhas situações, problemas por aqui, diz respeito ao consumo. Nós percebemos ao longo dos anos que o consumo ficou cada vez mais digital, nós temos lojas virtuais, compras virtuais, os estabelecimentos, depois da pandemia, ou até durante a pandemia, por conta do coronavírus, substituíram as suas máquinas de cartões com botões por máquinas lisas, e algumas lojas, elas já trabalham sem atendentes. Você faz a escolha dos produtos que você quer comprar, exclusivamente em painéis e terminais, digitando, como já acontece há algum tempo em relação ao cinema para quem pretende comprar lá nos caixas do cinema. Isso tem uma consequência para a gente, porque grande parte desses terminais não falam, e para nós que somos pessoas cegas, essa falta do som, a falta da voz, da interação, ela nos exclui do mercado de consumo. Então, essas são 3 situações, problemas que eu quis trazer, para que a gente possa avançar sobre elas, para entender um pouco o que a gente pode fazer daqui por diante. Bom, essa questão da nossa exclusão, enquanto pessoa com deficiência, ela não é nova, né? Na verdade, nós tivemos, ao longo da história, 4 modelos de caracterização de relação, né, das pessoas sem deficiência com as pessoas com deficiência. 4 modelos. O primeiro chamava o modelo da prescindibilidade, o modelo da exclusão. O segundo, o modelo das assistências sociais. A doutora Nayara aqui provavelmente vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre esse tema. O terceiro, um modelo de integração. E o quarto, o modelo da inclusão. Então, para que vocês tenham ideia desses 4 modelos. No modelo da prescindibilidade ou da exclusão, é um modelo bem antigo, né, lá da antiguidade mesmo. O que acontecia? As sociedades elas eram eminentemente guerreiras, ou seja, elas precisavam de soldados para brigar o tempo todo e conquistar terra, conquistar espaço. E as pessoas com deficiência, de um modo geral, não eram bem vistas nessas sociedades, elas davam trabalho. Elas eram pessoas que não podiam lutar na guerra. E aí a solução que se adotava era simplesmente a gente elimina. De várias formas. Ou mata assim que nasce, ou abandona em algum lugar, ou joga de um precipício, assim. Tinha formas de eliminação as mais variadas. Mas o fato é que eram excluídos. Com isso, nós não tínhamos direito nenhum, e sequer éramos considerados pessoas, porque uma das premissas fundamentais de ser pessoa é ter o direito de viver.
Então, repara que nós já tivemos na nossa história a nossa condição humana recusada, né? Excluída, rejeitada. Mas vem, o mundo evolui, e aí, a partir principalmente de Santo Agostinho para cá, séculos XII, XIII, nós começamos um período de assistência. Se entendia que as pessoas com deficiência eram pessoas que precisavam de assistência, de atendimento, e aí as igrejas, principalmente, começaram a acolher essas pessoas e oferecer comida, teto, moradia, enfim. Mas ficava por aí. Eram pessoas que apenas sobreviviam, mas não tinham o direito de realizar absolutamente nada. Numa etapa posterior, já na fase da integração, a gente percebe o quê? Havia uma preocupação em nos curar. Ou seja, precisamos tornar as pessoas com deficiência aptas para as relações humanas. Bom, vamos curá-las. Elas vão melhorar, vão se tornar como nós e portanto, vão estar integradas à sociedade, podendo desenvolver todo tipo de atividade, seja cultural, trabalho, estudo, enfim. Nesse momento, surgem duas situações bastante curiosas. Do ponto de vista da saúde, há um desenvolvimento das próteses. As próteses, as cadeiras de rodas, as bengalas, começam a surgir nessa época, porque elas visavam suprir uma carência que nós tínhamos em relação principalmente à locomoção. Mas surgem também as primeiras escolas especializadas nessa época, porque se entendia que as pessoas com deficiência precisavam, para que elas fossem perfeitamente integradas à sociedade, precisavam estudar e se qualificar. Então começam a surgir as escolas especiais, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Há um detalhe nesse pedaço da nossa história que diz o seguinte: uma parte da sociedade passou a criticar as escolas especiais, dizendo o seguinte: olha, na verdade, esse discurso não é novo, viu, César? Falavam já em depósito, que na verdade colocavam as pessoas nessas instituições para que elas fossem tiradas das ruas e não fossem vistas, né? Mas, de outro lado, havia quem enxergasse naquilo, não, era uma oportunidade não só deles estudarem, deles se qualificarem, mas havia uma consequência desse agrupamento, que era o conhecimento do outro, porque as pessoas com deficiência tinham a impressão, de um modo geral, de que elas estavam sozinhas no mundo. Eu sou um desafortunado, estou sozinho no mundo, mas quando ele consegue encontrar outras pessoas que tinham a mesma deficiência, ele começa a trocar experiências e as coisas vão ganhando maior volume. Até que, a partir da segunda metade do século XX, aí a partir da década de 60, principalmente na Inglaterra, nos países do norte da Europa e nos Estados Unidos, começa a surgir o modelo da inclusão. Bom, qual é a grande diferença entre o modelo da inclusão e o modelo da integração? É a virada, porque essa inclusão é a inclusão social, é a virada que existe em relação à forma como se caracteriza a deficiência. Até o modelo da integração, a deficiência ela era vista só como uma questão médica. Nós somos doentes e, como doentes, nós precisamos ser curados. O modelo da inclusão social fala assim: olha, não é isso. Na verdade, o problema não está na gente, ou exclusivamente na gente. O problema está que o meio onde a gente vive, ele não está adaptado para todos nós. Eu costumo dizer, quando eu converso sobre esse tema com pessoas que não têm qualquer deficiência, que eu vou começar a falar, por exemplo, em alemão, ou em francês, ou em inglês, ou em árabe. Não falo árabe, tá? Mas vou começar a falar em árabe, com o propósito da gente poder se comunicar. A pessoa diz assim para mim: mas eu não entendo árabe, eu não vou entender nada. Eu falei: pois isso explica a questão do modelo da inclusão social. O ambiente onde a gente está não está preparado para a gente. E aí, no mundo todo começam esses movimentos surgem e eles começam a encontrar resultados nas legislações dos países. No Brasil, eu destaco como talvez um dos elementos mais importantes dessa luta, na Constituição Brasileira de 67, com a emenda de 69, em 1978 foi feita uma emenda, a emenda constitucional número 12, que ela dizia o seguinte: que as pessoas com deficiência tinham direito à igualdade, à acessibilidade e à inclusão social
diferentes espaços públicos e privados. É a primeira vez que uma Constituição brasileira traz a palavra acessibilidade, embora tenha dois detalhes sobre esse movimento. Curiosamente, isso não foi colocado em um artigo da Constituição, foi colocado no final da Constituição como se fosse um adendo dela. Tá? E aí tem muitas críticas, os autores falam assim, olha, não conseguiram achar um lugar dentro da Constituição para as pessoas com deficiência. Então colocaram ali do lado de fora da porta, mas tudo bem, olha, vale também, mas fica do lado de fora da porta. Mas tem um outro elemento, que é o seguinte, pela primeira vez o tema foi constitucionalizado, ou seja, foi colocado na Constituição. Isso muda porque, ao estar na Constituição, e aqui é um aspecto importante, quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência, todos eles. Existe um autor, para que vocês tenham uma ideia, no nosso conceito de Constituição, existe um autor austríaco chamado Hans Kelsen. O Hans Kelsen criou um modelo para as leis no mundo, né? Como é que ele faz? Ele escalonou as leis, ele falou, ó, eu vou botar, as leis elas vão ficar todas empilhadas, uma embaixo da outra. Ele chama isso de uma pirâmide. Então, assim, a Constituição fica em cima, no topo, abaixo dela ficam as leis complementares, as leis ordinárias, abaixo disso ficam os decretos, abaixo dos decretos as instruções, as portarias, enfim, um embaixo do outro. De tal forma que qualquer lei que está abaixo da Constituição, ela, para ser válida, ela tem que estar de acordo com a norma que está em cima. Então, uma portaria não vai poder contrariar a lei não pode contrariar a Constituição, o decreto não pode contrariar a lei, o decreto não pode contrariar a Constituição, e por aí vai. Aí você fala, bom, mas e daí? Qual a importância disso no mundo dos fatos? São duas. Uma é estabelecer um mecanismo de controle. Então, eu consigo controlar. Quando alguém faz uma lei dizendo, por exemplo, as pessoas com deficiência, a partir de agora, não têm mais o direito de trabalhar. Fez uma lei nesse sentido. Essa lei vale? Não. Por quê? Porque a Constituição nos assegura o direito ao trabalho, como qualquer pessoa. Então, essa lei não tem como sobreviver. Mas mais do que isso, quando um direito está na Constituição, existe uma coisa que um autor italiano chamado Veggio Crisafulli, o Crisafulli diz o seguinte, a Constituição tem um efeito paralisante, ou seja, ela impede até que qualquer produção legislativa, qualquer ideia que se tenha nesse sentido, ela não sequer pode avançar. Já morre, vamos chamar de aborto legislativo. Haveria um aborto legislativo. Então, a Constituição, afirma direitos. 2, gera uma eficácia paralisante que qualquer iniciativa que tente restringir os nossos direitos, ela automaticamente já morre no nascedor. Ela não tem nem que prosperar. Bom, então a Constituição, essa emenda de 78, traz pela primeira vez o termo acessibilidade para dentro da Constituição, mas não define, não diz o que é acessibilidade. E aí, como tudo que é feito dessa maneira, começam a surgir os vários conceitos de acessibilidade, né? E aí eu considero um dos conceitos mais importantes do Francisco Queiroz, um autor da União Europeia. Ele diz o seguinte, olha, o que é acessibilidade? Acessibilidade na prática é garantir autonomia e independência, facilidade na hora de se relacionar com qualquer ambiente. Em essência, é isso. Vão existir conceitos mais elaborados, menos elaborados, mas acessibilidade é isso. E aí, o Brasil faz, em 85, a 9050, uma norma técnica para poder tratar de questões de acessibilidade, tomando como premissa aquele artigo lá da emenda 12 de 78, e depois vem a Constituição de 88, que traz uma série de direitos. Uma característica da Constituição de 88 é que ela tem um capítulo que fala das pessoas com deficiência, mas ela traz uma preocupação muito grande com as questões arquitetônicas. Ela fala de direito de ir e vir, ela fala de logradouros públicos, ela se preocupa com esse aspecto da deficiência, ela não se preocupa com outros aspectos que foram enfrentados mais adiante. Vou dar um salto no tempo, e aí vem a Convenção das Pessoas com Deficiência e a NBI. Qual é a grande importância da Convenção das Pessoas com Deficiência? Para que vocês saibam. Em 2005, o Brasil fez uma emenda à Constituição, a emenda 45, e colocou um artigo lá no dispositivo, no artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos fundamentais, e diz o seguinte, olha, qualquer tratado internacional assinado pelo Brasil, que seja aprovado pela Câmara e pelo Senado, da mesma forma que as emendas constitucionais, ou seja,
2 votações na Câmara com a aprovação de 3/5 dos deputados, 2 aprovações no Senado com a aprovação de 3/5 dos senadores, automaticamente esse tratado se torna Constituição, se incorpora à Constituição. Para nossa felicidade, 2 tratados relacionados ao tema dizem respeito às pessoas com deficiência passaram por esse processo. O Tratado de Marrakech, a questão dos livros, e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Consequentemente, formou-se o que se chama em direito de bloco de constitucionalidade, ou seja, nós temos a Constituição que foi aprovada em 88, com as suas emendas, e temos a Convenção das Nações Unidas com a mesma hierarquia naquela pirâmide que eu falei do Kelsen, está lá em cima, de mãozinha dada com a Constituição, tem o mesmo valor. Então, nada do que se faça aqui embaixo, pode ser contrário às normas dessa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí, quem vem esclarecer, quem vem detalhar essa Convenção e melhorar, tornar mais claros os direitos que ela consagrou? A LBI. A LBI pega os dispositivos da Convenção e ela vem destrinchando, detalhando, explicando, melhorando, dizendo que o direito ao trabalho se materializa assim, o direito à acessibilidade se materializa assado, e nós temos, então, na Convenção e na LBI, as nossas principais garantias legislativas para a salvaguarda dos nossos direitos. Então, o problema original, os 3 problemas que eu apresentei no início. O caso do aplicativo do Banco do Brasil, o caso da nossa relação com o mercado de trabalho, que eu falei da pesquisa da PNAD, e, finalmente, o caso das nossas relações de consumo por conta das acessibilidades. Como isso se relaciona com todo esse aparato que eu falei, legislativo, ainda que de forma bem superficial? Sobre a questão do aplicativo do Banco do Brasil, o que acontece? Eu disse que a emenda 12 de 78 já falava no termo de acessibilidade e que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela hoje é Constituição. E a Convenção trata de maneira bastante contundente essa questão da acessibilidade. Ela não admite, ela diz inclusive no seu preâmbulo, salvo engano, acho que o item 4 do seu preâmbulo, ela já fala, tem que ser garantida a acessibilidade. Dando concretude a essa norma, ou seja, transformando o que está lá de uma maneira genérica em algo concreto, em algo prático, em 26 de outubro de 22, a ABNT aprovou uma NBR 17060. 17060, é bom ter isso bem claro. A NBR 17060, o que ela diz? Que todo aplicativo e toda página no Brasil que for produzida, ela tem que garantir acessibilidade, mais do que isso. Ela estabelece 54 critérios para dizer o que é acessibilidade. Isso é extremamente importante, porque se a gente tem uma lei que diz, tem que ser acessível, mas a gente não diz qual é o padrão, cada um vai ter o seu. Quando a gente tem uma NBR 17060 que diz, olha, os critérios para seguir são esses, a gente tem em que se agarrar. E aí você pode, quando você vai questionar, como a gente vai questionar o Banco do Brasil, a sua alteração do aplicativo respeitou a NBR 17060, ele vai ter que confrontar aquilo que ele fez com a NBR para poder saber se foi feito. Bom, sobre aqui eu vou entrar num detalhe de fato. Nós tivemos uma reunião, eu provoquei uma reunião aproveitando a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro, na qual faço parte. Nós fizemos essa reunião eram uns 4 ou 5 funcionários do Banco do Brasil, eles não sabiam do problema, eles falavam, olha, me explicaram que essa questão se deu por uma questão técnica, quando foi feita a integração entre o cartão de crédito e o aplicativo do banco, mas não sabiam que isso tinha acontecido. E nos pediram aí 2 semanas para resolver o problema. Nós não tivemos a reunião no que seria o dia 17 de maio, realmente não tivemos. Tampouco tivemos essa semana, agora vem o feriado, mas na primeira semana de junho nós vamos retomar esse debate, porque é inadmissível, dentro daquilo que eu falei no início da nossa fala, do retrocesso. Até dia 6 de abril, a consulta ao extrato era perfeita, não tinha nenhum tipo de problema, e nós estamos vivendo aqui um retrocesso
que vai contra todo esse histórico que eu coloquei, desde o sistema da integração, da inclusão, desde dos nossos direitos assegurados constitucionalmente e, mais particularmente, agora com a NBR 17060 de 26 de outubro de 2022. Sobre a questão do mercado de trabalho. O que acontece hoje? Nós temos uma lei de cotas, claro, que nos garante o espaço de trabalho nas empresas, mas existe uma ferramenta dentro do Ministério do Trabalho. Quando eu fui secretário, eu tive contato com isso, chama Radar, no Ministério do Trabalho. O Radar, o que é? O Radar, os auditores do trabalho, eles vão até as empresas e fazem as fiscalizações. E lá tem uma conta, né, que a lei 8.213, ela estabelece, olha, acima de tantos empregados, tem que contratar tantos deficientes, acima de tantos, tem uma tabelinha lá, no artigo 93, desculpa, que ela vai trazendo quais são esses percentuais. Quando a empresa não cumpre, claro, ela é multada, ela é punida, e aí tem muita aquela coisa, eu troco a vaga pela multa. Fica como um imposto que eu vou empurrar no preço da mercadoria ou do serviço, e no fim das contas está roubando. Mas, mais do que isso, esse dado, ele é materializado. O Radar, ele traz esse dado. Ele tem lá. Então, eu consigo puxar, por exemplo, em Brasília, quantas empresas estão dentro do percentual do artigo 93 da 8.213? Tantas. Quantas têm que empregar pessoas com deficiência? Tantas. Quantas vagas estão ociosas para pessoas com deficiência? Tantas. Então, o Radar traz todas essas informações. Nós tentamos resolver o problema no Brasil com a lei de cotas. Né? É uma solução legítima? Muito. A lei de cotas é uma das grandes conquistas. Mas a lei de cotas, ela, pelo que a gente vê dos dados do Radar, não está resolvendo o problema. As empresas estão com vagas ociosas. Como é que se resolve isso? E aí tem a ver com o meu tema da palestra, quando a gente fala de políticas públicas. Aqui nós estamos diante de política pública, é encontrar a solução. A gente teria 3 caminhos a seguir. 1, aumenta a multa, é o caminho, você pode apertar a multa e com isso a empresa se sente compelida, obrigada a contratar, esse é um caminho. Um segundo caminho, que é um caminho que vem sendo discutido, tá? Que é a questão de usar algumas alternativas que a gente enfim, acha que não atende aos nossos interesses. Mas seria, uma, considerar que pai e mãe de pessoa com deficiência cumpriria a cota. Porque você, no fim das contas, atenderia a pessoa com deficiência de maneira indireta. Isso como proposta legislativa, tá? Isso não como algo com o que tem hoje. Com o que tem hoje não dá para fazer isso, mas essa é uma alternativa. A outra é tentar colocar o atleta ou para-atleta nesta cota, trabalhando o atleta que compete pela empresa, usa a camisa da empresa nas competições, que ele poderia entrar na cota. Essa proposta também existe. Um complicador em relação a essa proposta é porque a vida de atleta, ela mais que a vida de atleta com deficiência ela seja mais longa, mas ela não vai passar de 10 anos. É muito difícil. Em alto rendimento, em alto nível, não vai passar de 10 anos. E aí nós temos um problema previdenciário, porque nós não sabemos se essas pessoas vão contribuir e não temos lei que diga que o cara que trabalhe como atleta de alto rendimento e fica apenas 10 anos que ele vai ter direito de se aposentar. Então, a gente poderia resolver o problema da cota, mas não resolveria o problema da aposentadoria. Então, da pessoa com deficiência no momento da sua aposentadoria. Também não haveria a possibilidade, de repente, uma absorção dessa pessoa pela própria empresa, né? Então, se eu compromisso, olha, ele 10, teria que trabalhar 35, os outros 25 a empresa absorve. Mas isso tudo teria que ser discutido. Então, é um problema que eu queria trazer. E uma terceira solução, que toca com o terceiro problema que eu mencionei, que é a questão das condições de trabalho. A convenção e a lei diz o seguinte, que nós temos que trabalhar aqui porque os nossos direitos, né, têm que ser exercidos em igualdade de condições com as demais pessoas. O igualdade de condições com as demais pessoas significa o quê? Hoje, toda empresa que você vai, em qualquer repartição que a gente trabalhe,
não existe mais papel, né? De fato não existe, é tudo computador. Os sistemas têm que estar, todos eles, necessariamente, com as tais adaptações razoáveis, preparados para nós. Tá? Se o sistema não está preparado para nós, o que já é um erro, mas é preciso que nós tenhamos alternativas. E existem alguns projetos de lei, na Câmara e no Senado, que discutem a figura do emprego apoiado. Emprego apoiado que surgiu lá nos Estados Unidos, basicamente para empregar as pessoas com deficiência intelectual. O que se dizia lá? Dizia que as pessoas com deficiência intelectual, entre as pessoas com deficiência, são aquelas que têm maior dificuldade de conseguir um posto de trabalho. Verdade, eu não menti em relação a isso. O problema é que, quando nós temos sistemas de trabalho, ou seja, sistemas que as empresas adotam, que também não são acessíveis, também criam dificuldade para as demais pessoas, sobretudo para nós, pessoas cegas ou com baixa visão, que não conseguimos interagir. Há páginas cheias de botões, cheias de figuras, cheias de desenhos e não permite a nossa interação. Então, o que se imagina? O emprego apoiado está previsto no artigo 37 da LBI, tem lá os requisitos. A nossa ideia seria, nos projetos de lei que tramitam na Câmara, tem um bastante adiantado, que é da senadora Mara Gabrilli, nós precisamos colocar ali que enquanto a empresa não fizer a adaptação do sistema, não implementar as adaptações razoáveis que são obrigatórias, ela deverá oferecer profissionais que possam ajudar a pessoa com deficiência a desenvolver suas tarefas. Porque, do contrário, não adianta o sujeito é professor, eu sou professor, eu dou aula, mas a gente sabe o problema que acontece na hora que vai lançar uma nota de um trabalho, né? O sistema não funciona, o sistema não aceita, e ninguém olha para isso, fica tudo ao Deus dará. Então, no projeto que cuida do emprego apoiado, seria possível introduzir uma alteração, e a gente tem que discutir o conteúdo dessa alteração, para contemplar essas situações práticas do dia a dia. Finalmente, com relação ao consumo. Com relação ao consumo, me parece que é uma tendência cada vez maior de que a gente tenha o uso dessas telas para compra. É a mesma coisa. Acabei de falar, nós temos a NBR 17060 de 2022, que eu acho que tem que ser mais provocada, e aqui vai um pedido para a Retina Brasil, que faz parte do CONAGE, e talvez na próxima reunião do CONAGE leve essa questão para que seja oficiado, né, as entidades representativas de comércio e que elas observem nas suas plataformas de compra, de oferecimento de serviços, enfim, que observem a NBR 17060, né, e que apontem, olha, estou observando os requisitos da NBR 17060. Por fim, faço um último comentário a respeito de um aspecto muito importante. Logo que eu cheguei como secretário no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, havia um projeto de lei tramitando na Câmara e no Senado, com algumas audiências públicas, ele foi aprovado, que dizia o seguinte: era considerado uma hipótese de improbidade administrativa. Improbidade administrativa é uma sanção, né? É um ato que o sujeito pratica. Probo é o sujeito que é honesto, né? O probo é o honesto e, portanto, o improbo é o desonesto. Havia um projeto que ele retirou do artigo 11 da Lei 8492 a falta de acessibilidade como um caso de improbidade administrativa. Explico. Você pode considerar, antes da alteração, havia o seguinte: imagina que o município ele divulga todas as informações dos seus shows, dos seus eventos, as suas contas, as matrículas das escolas das crianças, os horários de atendimento das unidades de saúde, ele bota tudo lá na sua página na internet. Mas que ele coloca tudo como foto. Como fotos, cardzinhos muito bonitinhos, todos coloridos, parecendo um gibi. E isso, para nós, é totalmente inacessível. Antes da alteração, o que o Ministério Público normalmente fazia? Entrava com uma ação de improbidade, o prefeito podia perder o cargo de prefeito por conta desse tipo de comportamento. E aí, foi feita a alteração, e a alteração tirou isso. E, claro, as entidades de pessoas com deficiência ficaram chateadas e questionaram, claro, que isso, nós estamos andando para trás, quer dizer, é um retrocesso, estão tirando direito a gente.
Na época, eu fui à Câmara e nos debates eu falei o seguinte, olha, realmente tirou, realmente lamentável, mas a guerra não está perdida. Até eu me lembro que o doutor Isabel Maior me ligou, né, para me falar sobre isso. Eu falei, doutor Isabel, não está perdida a guerra. Eu falei, como não? Eu falei, vou contar uma coisa para o senhor. Eu trabalhei 10 anos com improbidade administrativa no Rio. Fui inclusive coordenador de patrimônio e improbidade do Estado do Rio de Espírito Santo. A improbidade, ela tem 3 modalidades. Você pode ser ímprobo, porque você gerou dano erário. É o sujeito, por exemplo, que pratica uma conduta qualquer que gera um prejuízo. A outra hipótese é o enriquecimento ilícito, é o sujeito que se apropria do dinheiro público, desvia o dinheiro do próprio bolso. Né? E a terceira é a violação de princípio. O que é violação de princípio? Então, os princípios estão lá na Constituição, que todos nós ouvimos no dia, tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Né? Então, esse tal do limpo, eles estão lá na Constituição. Eu dizia para a doutora Isabel e disse isso na Câmara. Não está perdido. O que acontece? A administração ela tem que ser impessoal. Ela tem que fazer as suas ações, não é pensando no Cláudio, no César, na Nayara, na Ângela, quem quer que seja. Ela faz a sua ação pensando em todo. Ela não pode destinar as suas ações para A, B ou C. Ela, quando faz uma regra, quando ela cria uma política, ela cria para todo mundo. Não faz para beneficiar ninguém. Isso é impessoalidade. Aí eu disse para ela, quando o prefeito, quando um gestor, faz uma política pública e divulga uma informação de fotinha, de cardzinho, coloridinho, bonitinho, igual um gibi, na prática ele está escolhendo o quê? Eu quero as pessoas que enxergam e eu não quero as que não enxergam. Ou seja, eu escolhi as pessoas que devem ser alcançadas por aquela política pública, por aquela informação. E, consequentemente, excluí as demais. Se isso é verdade, e isso é verdade, ele violou a impessoalidade. E violação de impessoalidade é caso de improbidade. Então, a falta de acessibilidade é caso de improbidade. Muito obrigado. Muito bom, viu, Cláudio? A gente sempre se enche de esperança, né, quando a gente vê um colega assim apontando os caminhos, né, que a gente tem que percorrer. Surgiu uma barreira nova aqui, mas um caminho novo ali também. Vou passar a palavra para a Nayara. Oi a todos e a todas, boa tarde. Boa tarde. Uau, doutor Cláudio. Primeiro eu quero corrigir, eu não sou doutora, sou uma simples assistente social. Eu primeiramente quero agradecer o convite de estar participando dessa mesa, de estar participando desse encontro. Para mim é algo muito desafiador. Eu não tenho a oratória do Dr. Cláudio, já peço perdão. E não sou, né, assim, eu estou na execução da medida, então eu estou lá embaixo, estou lá na ponta da medida, não, da política. E eu tenho um olhar e uma fala um pouco diferente. Agradeço muito a sua fala, doutor Cláudio, assim, foi de muito esclarecimento. E quero agradecer também ao César de ter acreditado em mim. Assim, como eu falei, algo desafiador, não estou acostumada a estar nesse local, estou acostumada a estar lá atendendo os usuários, procurando os melhores benefícios para atendê-los, né, procurando forma de vencer ou pelo menos ajudar a vencer a vulnerabilidade social ou risco pessoal e social que eles estão vivenciando. E estar aqui é muito difícil. E eu espero, mas eu prometo para vocês que eu sou uma pessoa esforçada e que eu estudei muito para estar aqui. E espero que seja um bate-papo entre a gente. Se ficar qualquer dúvida, se eu não conseguir esclarecer aqui, pode pegar meu contato com... Uma coisa. Quer que esse do filme primeiro? Eu vou falar. Não, tá? Eu vou só, por favor, situar o filme e a gente pode ser? Depois eu te pergunto. Não tem problema nenhum. Então, eu vim aqui hoje falar da política de assistência social, como essa política contribui para a inclusão das pessoas com deficiência. E aí, doutor Cláudia, eu não quero de forma alguma te corrigir, mas talvez pode ser uma correção. E tudo bem, porque eu sou da assistência, o senhor é do direito, então provavelmente eu vou ter várias gafes aqui em relação ao direito. Que o modelo, quando você fala do modelo de assistência social, a gente precisa utilizar o modelo
assistencialista, porque é uma grande mudança, né? Então, que houve depois de 2000, na verdade depois da Constituição, mas assim, no período ali da Política Nacional de Assistência Social. A gente mudou esse olhar da assistência social, né? Quando a gente fala da forma que você trouxe desse modelo, né, que as pessoas com deficiência experimentavam, né, da ajuda, isso é um assistencialismo. Então, quando a gente vê em igrejas, em vários locais, né, que eles oferecem assistência social, é um equívoco. O que eles estão oferecendo é um apoio social, né? A assistência social é um direito, é uma política social, é uma política pública, né? E que é oferecida pelo Estado, lógico, com o auxílio ali da sociedade, enfim, né? Então, essa é a minha primeira fala. Então, eu venho aqui para falar dessa política, que meu maior propósito aqui é desmistificar muitas coisas que a gente acha dessa política e normal, né? Porque ela é uma política nova, né? O PNAS está aí, né? A Política Nacional de Assistência Social, ela foi promulgada em 2004, né? O Sistema Único de Assistência Social em 2012. Então, é uma política muito nova, né? Apesar de ser garantido o direito à assistência social lá na Constituição, a gente ainda está engatinhando nessa política. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pela política, né? Estou aqui em defesa dela, e ela realmente é uma política muito completa, muito complexa, cheia de nuances, e que eu acho que no tempo que eu tenho aqui eu não vou conseguir trazer tudo que ela pode oferecer para a população. E aí eu trouxe inicialmente um vídeo, tá, que vai falar um pouco, situar a gente do que é a política, como a política de assistência social se desenvolveu no Brasil e como ela está atualmente. E aí depois eu volto a falar, e aí eu venho aqui mesmo trazer informações de muitas, né, de muitos programas, serviços e benefícios que às vezes, assim, projetos que a gente não tem conhecimento e que, se a gente não precisar da assistência, né, assim, que a gente possa encaminhar essas pessoas que precisam. E inicialmente, a minha última fala para o César colocar ali o vídeo, a política de assistência social, o direito à assistência social é de quem dela necessitar. Tá? Isso está na Constituição. Então, não é somente para pobres. Você sabe o que é assistência social? A assistência social é uma política pública garantida pela Constituição Federal e que possibilita a todos que vivem no Brasil ter seus direitos mais básicos garantidos. Por meio dela, as pessoas vulneráveis ou que enfrentam dificuldades na família ou na convivência com a comunidade têm apoio, orientação, acolhimento e proteção, além de encaminhamento aos serviços da assistência social ou a outras políticas públicas, como saúde e educação. A gestão da política de assistência social é compartilhada entre União, estados e municípios. Cada ente tem a sua responsabilidade, mas todos trabalham juntos para que você possa ter acesso a benefícios e serviços de qualidade. Agora que você já sabe o papel da assistência social, você precisa conhecer o Sistema Único de Assistência Social, também chamado de SUAS. É ele que organiza toda a política de assistência social e oferece apoio a você, a sua família e à comunidade no enfrentamento de dificuldades que existem. O SUAS reúne serviços, benefícios, programas e projetos que garantem o seu direito à proteção social e à cidadania, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, do apoio à inclusão social, do enfrentamento da pobreza e da redução de situações como violência intrafamiliar, trabalho infantil e ato infracional. Também oferece acolhimento, mais conhecido como abrigo, para pessoas em situação de abandono, sem família ou que tenham que viver por algum período afastadas da família por decisão da Justiça.
O SUAS está presente em todo o Brasil, com uma extensa rede de unidades públicas que realizam atendimentos individuais e coletivos para crianças, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e outros públicos. Todos os serviços oferecidos pela rede do SUAS são gratuitos. O atendimento nessas unidades é feito por profissionais como assistentes sociais e psicólogos, que procuram compreender a situação de cada pessoa e atuam para melhorar as condições de vida, de relacionamento e de inclusão social. Você já deve ter ouvido falar no CRAS, CREAS ou Centros POP. Essas são as unidades públicas que fazem parte do SUAS. Mas há também a rede privada, composta por entidades que oferecem alguns serviços da assistência social e são muito importantes para a consolidação da rede do SUAS. No SUAS também há oferta de benefícios assistenciais concedidos a públicos específicos, de forma integrada aos serviços da assistência social, como o benefício de prestação continuada, o BPC, contribuindo assim para a superação de situações de vulnerabilidade. O Cadastro Único também está na rede do SUAS. São os profissionais da assistência social que cadastram as famílias de baixa renda para que elas possam ter acesso a diversos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Programa Cisternas, entre outros. Vamos falar mais sobre o Cadastro Único em outro vídeo. É importante lembrar que o SUAS atua em rede. Isso significa que a política de assistência social está articulada a outras políticas públicas, como saúde, educação, trabalho e habitação. Por isso, nós dizemos que a assistência social é a porta de entrada dos programas sociais. Pronto! Agora você já sabe o que é assistência social e o que ela oferece. Ter uma ideia do que é assistência social, né? Então, a política da assistência social, ela é uma porta de entrada para todos os programas sociais. E eu digo mais, ela é uma porta de entrada para todas as outras políticas. Porque quando chega as demandas lá na assistência, no CRAS, no CREAS, a gente precisa trabalhar em rede. A gente precisa saber um pouquinho de todas as políticas, né? E aí, eu até já respondi, não era para ter respondido, mas já respondi, que a política, né, de assistência social, né, a política de assistência social, ela é somente para pobres? Não, né, eu já respondi. Mas por que ela não é somente para pobres? Sim, porque ela atende às vulnerabilidades sociais e atende aquelas pessoas que estão passando por risco pessoal, social, por violações de direitos. Então, o que é então a vulnerabilidade social? Porque é cheio de termos muito complexos, né? Então, o que é essa vulnerabilidade social? Né? A vulnerabilidade social, ela mudou também o termo depois da Política Nacional de Assistência Social, né? Então, a gente tem dois olhares para a vulnerabilidade social. Um olhar material, que é o que toda a sociedade sabe, todo mundo sabe, onde é que procura um Bolsa Família, onde é que procura o déficit social, onde é que procura, né, o prato cheio, no CRAS, né? A maioria das pessoas sabe. Então, isso é uma pequena parcela do trabalho da assistência social, né? Então, assim, ela está dentro da vulnerabilidade social, no que diz respeito às questões materiais daquele indivíduo, né, daquela família. E assim, voltando um pouco, a política de assistência social, ela atende à família, ela não atende a indivíduos. Então, por isso que tudo é renda per capita, sabe? Assim, tem essa complexidade. E outro aspecto da vulnerabilidade social é a questão relacional. E aí é o que muda um pouco a questão do assistencialismo da assistência social. O assistencialismo, muitas vezes, é importante, eu não estou dizendo que é ruim, de forma alguma, é muito importante quem distribui cesta básica. Eu acho que a política, por si só, não dá conta, né? Os programas sociais aí do governo não dão conta
de tudo, né? Mas isso é o que diferencia, porque a assistência social, ela atende também essa questão relacional. E o que é essa questão relacional? São aquelas famílias que estão passando por alguma fragilidade nos seus vínculos familiares, comunitários ou sociais, né? Então vamos dar um exemplo, né? E essa parte inicial, essa questão das vulnerabilidades sociais são atendidas no CRAS. Então, o CRAS, que é o Centro de Referência, a gente viu no vídeo, né, da assistência social, atende aquelas famílias que ainda estão iniciando ali a trajetória de fragilidade. Então, ela tem um olhar mais preventivo para os riscos pessoais e sociais que a gente vai saber o que é, né? Então, por exemplo, uma família, vamos pensar, 2 cegos, né, que moram numa região administrativa, vamos pensar assim, que é mais de baixa renda. Qualquer um, cada um imagina. Sol Nascente, pronto, mora lá no Sol Nascente. Ela está passando por uma questão, né, material ali, de sofrimento mesmo, questões financeiras, e também ela está passando, estou dizendo para vocês assim, que vão imaginar que ela está passando por algum tipo de violência causada pela discriminação, né? Então, ela vai ser atendida num CRAS, tanto nos seus aspectos materiais, quanto nos seus aspectos relacionais, que é em relação a essa violência que ela tem sofrido por causa da discriminação, ou doméstica, ou sexual, enfim, qualquer outra violência que ela esteja sofrendo, né? E como é que ela vai ser trabalhada dentro dessa instituição? Lá eles vão ter que oferecer oficinas, né? Serviços de convivência, serviço de fortalecimento de vínculos. Então, tudo isso é papel dos centros de referência, né? Eles trabalham com um negócio chamado PAIF, que é Serviço de Apoio Integral à Família. Então, não vamos sair daqui hoje sabendo que a assistência social não é somente para programa de transferência de renda. Não é somente para ela buscar um auxílio mortalidade. Não é. Né? Eles fazem um trabalho muito integral, né, com toda a rede. Então, se eles não oferecem aquele serviço dentro dessas instituições, eles vão procurar na rede social. A gente trabalha muito em rede. E é preciso demais, assim, que todos nós, né, enquanto instituições, a gente esteja articulados à rede daquela região, da região que a instituição está. Porque senão o trabalho fica muito solitário e também acaba que os usuários viram mendicante institucional. Vai ali na saúde, pede um negócio, aí vai na assistência, pede a mesma coisa, aí vai lá na habitação, pede a mesma coisa. Então é importante a gente estar trabalhando em rede, né? Se articulando esses profissionais, conversando entre eles. E o CREAS? O CREAS, ele já atende, né, o que a gente chama de proteção social especial. O CRAS é a proteção social básica. Então, é aquelas famílias que estão, assim, que passam por fragilidades de baixa complexidade. Aqueles casos mais complexos são atendidos pelos CREAS, que é o que a gente chama de proteção social especial de média complexidade. E tem a de alta complexidade, que a gente não vai falar que não tem um tempo, que são as instituições de acolhimento. Já ouviram falar em abrigos, né? Em asilos, né? Não existe, tudo é instituição de acolhimento agora, né? Realmente não existe mais. Casa lá, albergue, isso são todos os serviços oferecidos pela proteção social de alta complexidade, que a gente não vai falar aqui, tá? A gente vai falar só da baixa e da média. Então, o CREAS é a média complexidade, né? Então, são aqueles casos que é um pouco mais complexos. Como assim? Que estão passando, aquelas famílias que estão passando por risco pessoal, social, por violações de direitos. O que são riscos pessoais e sociais? Né? Então, vem um documento, as normativas, né, da assistência social, que nos diz que as violações são todos aqueles casos de violência em todos os seus aspectos. Psicológica, patrimonial, sexual, psicológica, existe a violência psicológica. E todos têm um grande, né, assim, número de violências, né? Então, todos esses casos que aquela família está passando por essa situação são atendidos no CREAS. Caso de negligência,
abandono e discriminação. Então, se a pessoa passa por uma situação de discriminação que ela acha que de alguma forma aquilo está prejudicando a sua convivência familiar, sua convivência social, sua convivência comunitária, tem que bater lá na porta do CREAS. Né? E é o que acontece muito com as pessoas com deficiência. Né? E como eu falei, vamos pensar em outro exemplo, um casal de pessoa com deficiência que mora aqui no plano piloto. Tem super condições financeiras. Só que eles estão passando, sei lá, mora com alguém e eles estão passando por uma violência doméstica. Né? De alguma forma estão ali batendo, agredindo, ou mesmo a violência psicológica. Então, né, agressões verbais. Assédio moral, isso, pode ser. Né? Então, essa pessoa está passando por isso. Só que eles ganham bem, trabalham no Bacen, na Câmara, ganham super bem. Só que, de alguma forma, eles não estão conseguindo, assim, estão em sofrimento familiar. E de alguma forma, isso traz sofrimento comunitário e social. Né? Essa família é caso de CREAS. Olha para vocês verem. É caso de assistência social. O que o CREAS vai fazer com essa família? O CREAS ele vai acolher essa família. Ele precisa fazer um acompanhamento especializado com psicólogo e assistentes sociais, porque todo CREAS tem assistente social e psicólogo. E eles vão procurar locais, ou mesmo eles vão fazer esse atendimento, aí vão lá ver, né, o período que eles vão fazer esse atendimento, mas vão procurar na rede serviços que possam estar auxiliando essa família a se fortalecer e ter capacidade de proteger. Então, o papel do CREAS é fortalecer as famílias, né, a capacidade da família em se autoproteger. E aí eles vão procurar isso na rede, ou mesmo os profissionais de lá vão, se tiver oficinas, eles vão procurar de alguma forma auxiliar essa família por meio de um plano de atendimento. Então, então são essas questões que são trabalhadas na assistência social. Claro, os programas de transferência de renda, Bolsa Família, né, e todos os outros, déficit social, e prato cheio, e todos os benefícios eventuais e excepcionais são importantes? São muito importantes, ninguém está negando. Mas não é somente esse trabalho. Né? Então, assim, eu quero que hoje a gente saia daqui com esse olhar diferente da assistência social. E o que eu quero também que a gente saia daqui, porque é um discurso que eu escuto demais. Porque as famílias que recebem Bolsa Família, elas já estão deixando de trabalhar para poder viver só de benefícios, né? Assim, eu estou dizendo que não existe? Claro que existe. Mas entenda, isso não é responsabilidade do Estado. O Estado, e eu sei porque eu trabalho nessa área, né? O Estado e todos os profissionais, os servidores que estão lá, na política de assistência social, eles buscam, de alguma forma, que os usuários superem essa situação de fragilidade material com todo o trabalho que eles fazem. Né? Claro que a gente vive numa sociedade que, enfim, vão ter pessoas que vão utilizar, mas não é a grande maioria. E a política e o Estado não buscam, os servidores, né, e os programas, os serviços não buscam essa continuidade, sabe? De verdade. Assim. Então é feito todo um trabalho. Né? E assim, enfim, vocês podem ter outras dúvidas e a gente falar. Mas se vocês quiserem, assim, eu não pensei em trazer as rendas per capita, os diferentes auxílios, porque é uma gama de auxílios, é uma gama de benefícios, é uma gama de programas e serviços, sabe? A gente ficaria aqui muito tempo. Mas se vocês tiverem dúvida e quiser, depois, no momento, né, das perguntas, me perguntar, a gente pode conversar um pouco mais, tá bom? E aí agora a gente vai para o BPC, né? O BPC, muita gente já conhece, é o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício oferecido, é um benefício da assistência social, mas que é operacionalizado pela Previdência Social, pelo INSS. Por isso que há essa confusão, né? Meu Deus, o negócio é da assistência, mas a gente passa pela perícia, avaliação social e médica lá no INSS, né? Por causa disso, assim. Ele é uma política, né? O benefício é um benefício que ele nasceu na política de assistência social, né? Mas ele é operacionalizado lá no INSS. E o que diferencia um benefício assistencial e previdenciário? Porque talvez vão sair daqui sabendo isso, que isso é legal. Então, que é o
os benefícios da Previdência Social, primeiro, ele é algo individualizado, então ele está falando de indivíduos, e a gente já aprendeu que na assistência social a gente fala em família, se acompanha a família. Então, lá na Previdência Social, a gente vai atender o contribuinte. E outra coisa que diferencia é que só quem recebe benefícios da Previdência Social é quem contribui. E o BPC não tem contribuição. Ele está lá na Constituição, né, previsto na Constituição, como benefício de quem dele necessitar e que tiver nos critérios, né, que eles exigem, não é isso? E aí, então é o que diferencia um benefício assistencial de um benefício previdenciário. Então, o BPC, também não quero mais ouvir ninguém falando daqui, que a pessoa está ganhando uma aposentadoria, aquela pessoa com deficiência está recebendo aposentadoria. Não é aposentadoria. Quem dá aposentadoria, quem fornece a aposentadoria é a Previdência Social. Né? O que é fornecido para as pessoas com deficiência, que é um salário mínimo, é benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Né? E aí, algumas coisas, e para finalizar minha fala, tá? Algumas coisas mudaram no BPC, eu acho importante a gente saber. De 2020 e 2021 para cá, eu não sei a data correta, mas a primeira mudança que ocorreu no BPC é que ele pode ser acumulativo. Então, se tem duas pessoas com deficiência dentro da casa e uma recebe o BPC, não vai contar na renda per capita. Vocês sabem o que é renda per capita? A coisa eu posso explicar também. Né? Então, não vai contar na renda per capita daquela família aquele benefício daquela pessoa que está recebendo. Então, zera. Então, automaticamente, duas pessoas dentro da mesma família com deficiência podem receber dois benefícios, dois BPCs. Então, é uma mudança, né? Outra mudança, e essa é espetacular, é que também uma pessoa trabalhadora de dentro da casa, se receber somente um salário mínimo, também não conta na renda per capita familiar. Então, se tem duas pessoas lá na casa, uma trabalha e recebe um salário mínimo, ela pode ir lá, essa outra pessoa pode ir lá requerer o BPC, que vai ser concedido, claro, se passar por todos aqueles critérios, né, gente? Aqueles critérios de deficiência que o INSS ele exige, né? Que a pessoa não tem renda e que também ela não está preparada para a vida independente e para o trabalho. Né? Então, a gente tem que ir lá passar por uma avaliação social e avaliação médica. Hoje, a gente passa por dois tipos de avaliações lá no INSS, né? Que é a avaliação biopsicossocial e a avaliação médica, que também foi uma grande mudança. Então, pode ser acumulativo e também, se houver uma pessoa que trabalha dentro de casa recebendo um salário mínimo, então a renda familiar só daquele um salário mínimo, também é concedido o BPC, tá? E se ultrapassar, também pode ser concedido, olha. Então, por exemplo, a pessoa recebe R$1.600, então é matemática mesmo, sabe, gente? Então, a pessoa recebe R$1.600, são duas pessoas dentro daquela família. Então, uma delas recebe R$1.600 e a outra quer requerer o BPC porque ela está vendo que aquele dinheiro não está dando. Ela tem muitos gastos com as questões de saúde, né? Questões de locomoção para fazer sua reabilitação. Então, ela pode dar entrada também lá no INSS para o BPC, levar as notas fiscais, né, que ela faz, que tem muitos gastos familiares devido a questões, né, de saúde da deficiência, e eles vão pegar todas essas notas, calcular. Então, por exemplo, ela provou que ela gasta R$300 com medicamento. Então, eles vão pegar esse R$1.600, diminuir por R$300, vai dar R$1.300, e hoje o salário mínimo está R$1.412. Então, também passa para o BPC. Então, são normativas novas, sabe, do benefício de prestação continuada, que eu acho que é um grande avanço, né, para a concessão, né, desses benefícios. E, então é isso, gente, é o que eu venho trazer, a minha contribuição. Se tiver ficado qualquer dúvida, estou à disposição. Se quiserem falar mais de Bolsa Família. Última, eu estava esquecendo.
Também não é porque a pessoa não recebe o BPC que ela não tem direito ao Bolsa Família. Isso também é toda uma contagem feita lá na assistência social. Então, se tem somente um BPC dentro da casa e tem um grande número de membros familiares, se eles fizerem a renda per capita e dá mais ou menos dá até 218, que é a renda per capita da Bolsa Família, a família também vai receber o BPC e o Bolsa Família. E todos os outros benefícios. Então, cada benefício da assistência tem uma renda per capita diferente. Então, do prato cheio é diferente, do déficit social é diferente, dos benefícios eventuais também são diferentes. Por exemplo, o benefício eventual é meio salário mínimo, então é muito maior. Então, provavelmente uma pessoa que recebe BPC e necessitar, de alguma forma, esses benefícios eventuais, que são aqueles benefícios auxílio mortalidade, auxílio natalidade, auxílio calamidade, que é o que estão recebendo muito lá no Rio Grande do Sul agora, se eles calcularem e virem que a renda per capita é de meio salário mínimo familiar, a pessoa pode receber o BPC e um desses benefícios, tá? Então, o meu objetivo aqui hoje foi trazer um olhar diferente dessa política que ela, na minha opinião, eu sou apaixonada por ela e eu acho que ela é muito mal compreendida, né? E como é que a gente compreende melhor? Conversando com as pessoas que estão ali, né? Na execução dessas políticas. E é isso, gente. Bom, gente, já me trouxeram informação aqui de que tem gente querendo fazer pergunta. A gente está com um pouquinho de atraso, mas eu vou dar a palavra. Eu acho que uma das dúvidas, né, que todo mundo tem, às vezes, é até aonde buscar. A gente sabe que tem o direito, mas onde é que a gente busca isso? Não sei se é essa pergunta. Quem é que levantou a mão aí, Sônia? Marco Antônio. Perguntei para Nayara. Nayara, uma dúvida que... Nayara, estou bem aqui. Sim. Só uma pergunta que chegou a mim, né? Essa dúvida e eu não soube responder. Uma pessoa está convivendo com outra e vão casar, tá? E a gente queria saber o seguinte: no momento que esses dois casarem, os dois têm um BPC, um vai perder ou não? Não perde mais. Sério? Não perde mais. Ele é acumulativo. A partir de agora, desde 2021, é acumulativo. Então, se uma pessoa recebe BPC dentro da residência, né, dentro do núcleo familiar, o outro pode receber sem problema, porque não conta na renda per capita, no cálculo da renda per capita. Então, não tem problema. Se tiver um idoso que recebe BPC, pessoa com deficiência também pode receber, sabe? Então, não tem mais esse impeditivo, Marcos. E aonde busca isso? Onde busca? Ótima. Boa pergunta, César, eu pulei, inclusive. Como é que a gente busca? O CRAS pode ser demanda espontânea, né? Então, se vocês hoje aqui, eu trazendo todas as informações, acharem que vocês são, né, podem lá buscar, precisam de uma desses serviços ou programas de transferências de renda ou benefícios, vocês podem ir pelo 156, que é bem complicado, pelo sistema, pelo próprio site da SESI, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ou a grande sacada é procurar um assistente social em algum serviço público. Então, às vezes, você não tem um assistente social, você não consegue acessar necessariamente o assistente social lá do CRAS, porque é difícil, tem que marcar um atendimento mesmo, pelo sistema. Mas você pode ir lá, tem assistente social, gente, em muitos lugares. Em todos os hospitais tem assistentes sociais. Em todas as UBS tem, em todas as universidades tem, em todas as UBS tem. Então, vocês vão lá bater na porta do assistente social e falar, olha, eu estou precisando de um encaminhamento para assistência social por isso, isso, isso. Então, ele vai fazer toda essa avaliação social e do contexto familiar seu, e ela vai fazer um encaminhamento via o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação do GDF. E aí é muito mais fácil, porque tem prioridade no atendimento. Então, é assim que funciona, é a forma mais fácil. Agora, não conheço nenhum assistente social. Aí também vocês podem ir via o 156 e esse site das SEDES, tá? CREAS.
CREA só vai, ele não é portas abertas. Então, se pode ou via CRAS, que a gente chama referência. Então, o pessoal do CRAS viu que o caso é tão complexo, a gente encaminha para o CREAS. Ou também dessa mesma forma que eu falei para vocês vão lá, vão procurar um assistente social de qualquer serviço público, né, desses locais que a gente falou, e eles vão verificar que a situação é bem complexa, que é caso de CREAS. Então, eles vão lá e vão encaminhar via CEI para o CREAS, tá bom? Ah, e os auxílios, que esses auxílios, esses benefícios eventuais, eles podem, desde que a pessoa tenha cadastro único. Então, tem cadastro único, você pode ter um CREAS que funciona 24 horas aqui na 615 Sul. Então, alguém morreu da família, né? Vocês podem ir lá e solicitar o auxílio mortalidade. Pode ir lá, bater na porta, que tem sempre uma pessoa para atender. Isso é um plantão social que a gente chama. E esse CREAS funciona aqui na 614/615 Sul, 24 horas. Tá bom? Nayara, uma pergunta, Soara. Uma pessoa idosa, baixa visão, ela recebe R$900 de pensão do ex-marido. Ela tem direito a requerer o BPC? Aí, Soara, ela mora sozinha? Ou ela tem outros moradores? Netos. Mas a renda é só de R$900? Só R$900. Uhum. Aí ela precisa fazer uma continha matemática mesmo, que esses profissionais fazem. Eu estou falando aqui para vocês só para vocês terem ideia, né? Mas é uma conta matemática que precisa ser feita. Então, a renda per capita tem que ser de 1/4 do salário mínimo, né? Então, com certeza ela passa. R$900, com certeza ela pode requerer e ela vai conseguir, sabe, Soara? Nem aquele complemento, não pode comparar como trabalho, né? Que a pessoa, quando começa a trabalhar, pode trabalhar, aí ele só recebe o complemento do BPC. No caso dela, ela não poderia receber só o complemento. Não, eu acho que ela consegue receber total, Soara. Pela renda dela, ela consegue tranquilamente. Pede para ela dar entrada. O BPC, vocês sabem como é que dá entrada? É pelo o INSS. Não é, também pode ser via CREAS, mas o que eles vão fazer é o que eu estou fazendo aqui, né? É pelo aplicativo, meu INSS. Recebe os dois? Quem recebe os dois? Os 900 que ela recebia, mais o INSS. Sim, recebe. Vamos. Gostei. Ó, gente, esse é um assunto que vai interessar muita gente. Ainda por cima que isso aqui está sendo gravado e vai para o YouTube e vai aparecer mais gente ainda com dúvidas, né? Muitos colegas recebem o BPC ou momentaneamente ou atualmente. Então, a Nayara falou que se coloca à disposição, né, para ajudar a esclarecer essas dúvidas que venham a surgir, porque a gente está com o tempo muito estourado, gente. Tá bom? Ainda tem uma exibição do filme e pela programação o coffee break após o filme, é isso, Sônia? Exatamente. Porque na minha aqui não está o coffee break. Exatamente, Então, depois do filme. então eu vou pedir para exibir o filme, tá bom, gente? Pode ser? Obrigado aí a vocês, palestrantes. Aplausos aí, gente. Muito bom. Fala pessoal, primeiro encontro Retina Brasília. Aqui na fala do Dr. Cláudio Canoeiro, né, ele levantou algo que é de encaminhamento para nós, da Retina Brasília, certo? Então, doutor Cláudio, eu queria depois que o senhor, né, a gente conversar, para a gente elaborar essa matéria, né, e juntamente com o César, no caso que ele vai estar aqui representando, eu posso estar aqui também junto com ele, para nós levarmos essa demanda, né, para esse encaminhamento. Nayara, muito obrigada, doutor Cláudio, muito obrigada a você também, Nayara. Uma coisa também que eu queria só informar é que, por exemplo, alunos, eu digo que eu trabalho na Federal do Ceará e me deparo com essas situações, porque nós temos muitos alunos com deficiência. E alunos que recebem BPC. Já encontramos alunos achando que não podem ser bolsistas de extensão, bolsistas de iniciação científica, mas nós informamos que eles podem também. Inclusive, é algo inédito na universidade, né, em 2022, uma aluna que é até minha bolsista, ela tem uma deficiência física, o César, né, conheceu essa situação, e tem o PAED, que é um programa de atendimento, a permanência, o nome é bem grande, ao aluno com deficiência, né? Então, ela recebe uma bolsa de extensão, ela recebe o BPC dela e recebe esse PAED de R$ 1.100, para que ela se mantenha dentro da universidade.
né? Ela, quando Estímulo para conclui o vocês curso, ingressarem na universidade, quem recebe o PPC. mas até onde eu sei só tem lá na UFC, né? Mas aqui parece que vão copiar o de lá, É. por causa da nossa interferência. Isso, o César teve uma situação aqui e eu encaminhei para ele as informações, né, que dessa ação que nós temos. Tá? É só socializando. Muito obrigada, pessoal.